been quando for continuous, né? A gente vai estar falando de rotina o tempo todo. Então, rotina para tudo que eu tenho feito, ou que ela tem feito, ou que eu não tenho feito há um tempo, e coisas, e como isso tem sido. Então, são dois lados da rotina, o que eu tenho feito e como isso tem sido, como tem acontecido. O nosso exemplo de ontem. Ah, e outra coisa, a gente vai sempre usar, ou quase sempre, ou é comum acontecer de usar for, para eu dizer há quanto tempo eu faço isso, ou since, para dizer desde quando eu faço isso, ok? A única coisa que eu não posso aqui é colocar um horário e um dia fechado. Dia ou horário fechado, tipo, eu fiz isso ontem, tem data, eu não vou usar been, não vou usar present perfect, certo? Não é o modo perfeito, aí já é o modo simples. Mas, se eu tô falando da minha rotina, eu vou só usar present perfect. E é aqui que tá o desafio, né? Vamos lá, então. Continuando aqui, uma das perguntas que a gente mais usa... e a nossa estrutura, ela tem que ser obedecida, porque isso aqui é como se fosse uma lei, ok? O have, como auxiliar, aqui ele tá trocando de lugar com o sujeito, porque a lei manda isso acontecer, certo? No inglês, eu só fiz uma pergunta quando eu troquei o verbo com o sujeito. No caso do modo perfeito, o nosso auxiliar aqui é o have. Been é o verbo principal, que está no particípio, é o to be, que está no particípio, isso aqui nunca vai mudar, ok? E depois dele, o complemento dele é o que vai fazer a diferença no uso. Então, ontem a gente viu com to, se tem um to depois do been, eu estou falando de lugares que eu fui e já voltei, lugares que eu visitei. Se eu tenho qualquer verbo com ing, eu tenho essa coisa do que tem acontecido, e é o que eu falar aqui que vai ser o sentido. Porque have you been, eu não falei nada até agora, né? Depende do que eu estou dizendo. Então, por exemplo, quando eu pergunto se você tem feito academia, lembrando que em inglês a gente não faz academia, a gente vai à academia, certo? A gente não usa o verbo do. Então, é por isso que é o go. Have you been, lembrar de fechar esse N, hein? Have you been going to the gym? Muito importante, a gente fechar o N do been. Tá vendo? Going também termina no N, porque esse G aqui é silent, ele não tem som. E gym, a gente fechar no M, para sair certo? No ouvido do nativo, isso aqui faz muita diferença. É como se fosse no ouvido do português, né, do português do Brasil, que é a minha referência, a gente ouvir um gringo falar pão ou pau. Para a gente não faz toda a diferença, do mundo, né, inclusive. Pro ouvido nativo no inglês, a diferença entre gym e gym é exatamente proporcionalmente a mesma, ok? Então, sempre a palavra termina com M, sempre. Have you been going to the gym? Eu quero saber se você tem malhado, se você tem... A pessoa fala malhar, você já sabe a idade dela, né? Se você tem treinado, vamos atualizar o vocabulário aqui. Se você tem treinado, certo? E aí, você pode responder com sim, eu tenho treinado todos os dias, por exemplo. Então, eu posso dizer I've been, tá vendo? Fórmula. Going to the gym every day. Se eu quero deixar ainda mais forte, eu posso dizer every single day, né? Todo santo dia. Quando eu tô falando de outra pessoa, então, por exemplo, she has been going, mesmíssima estrutura, só trocando o have para has, porque é terceira pessoa, certo? Só que isso sempre está contraído. Então, she's been going to the gym sometimes, sei lá, de vez em quando. Ok? E quando for com não, eu vou dizer I haven't, porque o not sempre vai estar junto com o auxiliar, ok? I haven't been going to the gym since January. Lembra da Jennifer? Since January. Eu não tenho ido desde. Não tem problema eu usar since, não tem problema eu usar for, ok? Então, I haven't been going to the gym. Até já tinha aqui, ó, lately, ultimamente, certo? Ok. E aqui, pessoal, uma boa dica de treino aqui para quem precisa, para todo mundo que precisa praticar e tudo mais. Lembrando que a gente pratica fala falando em voz alta, não tem
para onde correr, ok? Tem que falar em voz alta. Então, você pode montar suas próprias frases, pode mandar no suporte do clube, se você já é um aluno do clube, você deve mandar em voz alta, pode mandar escrito, mas sempre áudio. A gente trabalha muito com áudio para você não deixar a sua fala para trás, certo? E aí você vai pegar tudo que você tem feito da hora que você acorda. Então, por exemplo, vou colocar umas dicas aqui, por exemplo. I've been waking up. Lembra que sempre tem ing porque é contínuo, certo? Ó, been com ing. Então, I've been waking up at tal horário. I've been having. I've been having tal coisa as breakfast. Eu tenho comido tal coisa. Lembra que a gente usa have para tudo que a gente come ou bebe. Então, você pode colocar aqui como café da manhã, como refeição. I've been taking a shower. Tal horário. Pelas manhãs ou de manhã todo dia, enfim. Qualquer coisa que você quer falar aqui. Pode fazer uma variação com note, pode fazer variação com pergunta, mas a sua rotina, o que você tem estudado, se você tem saído, I've been going out. I've been, lembrando que go out é o sair social, então I've been going out with my friends, e por aí vai. Você vai mapear a sua rotina e vai fazer disso uma prática, ok? Enviando no suporte, você tem ajuda para ver se isso está certo, porque na hora que a gente pega para fazer mesmo que dá a dúvida, né? Next. Have you been working from home? Lembrando que em inglês a gente não faz home office, ok? Nem na pronúncia certa, home office. Home office, em inglês, é nada mais do que o seu escritório em casa. Trabalhar de casa é work from home. Então, have you been working from home? E aqui você pode responder com a sua verdade mesmo. Tipo, oh no, I've never worked from home. Tá vendo que aqui eu já não usei o been, porque a gente vai mesmo flutuar entre eles, ok? Agora, se eu falar, por exemplo, eu trabalhei de casa mês passado, mas agora eu já voltei ao normal e tal. Se eu tenho data, eu não uso been. Eu não uso perfeito, ok? Eu posso dizer I worked from home last month. Tá vendo a minha data aqui, ó? But since then, ó, mas desde então, I've been working from home. Tá vendo como dá pra gente brincar com essas respostas? Então, quanto mais próximo você chegar da sua realidade, melhor. I worked. Por que eu tô aqui no modo simples? Porque eu tenho uma data. I worked from home last month. Trabalhei mês passado, acabou esse tempo já. Mas desde então, I've been working from home. Ah, não, agora aqui não. I've been working at the office. Não ficou duas coisas iguais. Eu tenho trabalhado no escritório. I've been going to work também. Go to work é sair de casa para trabalhar, certo? What have you been eating? Isso aqui é boa. Se eu pergunto se você está treinando, né? Se você está indo para academia, eu posso perguntar o que você tem comido, porque geralmente isso impacta na dieta. Então, what have you been eating? I've been eating healthier. Health é saúde. Health. Repara que toda a minha parte forte tá aqui nesse início do health, saúde. E aí eu tenho healthy, transformando saúde em saudável. Healthy. E aqui o meu stress, ele já tá lá no final no T, que é de saudável. E healthier, eu já tenho mais saudável. Healthier. É um bom tópico para as nossas próximas aulas também, agora que a gente está encerrando a maratona de perguntas e respostas, hein? Mais saudável. Coloca para mim no chat se vocês acham que é um bom conteúdo, que eu já estou mapeando os nossos próximos temas, ok? Healthier. Então, I've been eating healthier. E aqui nesse TH, que muita gente tem dificuldade, dúvida e tal, o que interessa de verdade é ter um soprinho. Então, o padrão seria você colocar essa língua relaxada, mole assim, no dente e soprar. Health, healthy, healthier. Mas se a gente ainda não tem
essa mobilidade, digamos assim, a gente vai, do jeito que sair, tem que ter um soprinho. Então, pode ser com lábio, né? Tem gente que faz com lábio, tipo healthier. O britânico geralmente usa um pouco mais nesse som de esse sopro com lábio. O importante é soprar. I've been eating healthier. Ok, pessoal? Fez sentido aqui? Seguindo, então, para como as coisas têm sido. Eu vou usar o mesmo been, agora com um adjetivo. Aqui a gente tem quase um agravante, digamos assim. Então, eu vou falar, por exemplo, ó, eu tenho ido para academia, tem sido ótimo, nossa, tem sido amazing, it's been amazing, uau! Para eu falar como a semana tem sido, nossa, que semana cansativa, meu Deus do céu, tenho trabalhado muito, aqui a gente mescla os dois, ok? Como tem sido o processo da faculdade, né? Como tem sido, nossa, tem sido incrível, nossa, tem sido horrível, nossa, surpreendente, sabe? Tem várias coisas que podem estar acontecendo aqui e a gente vai usar para descrever. E o que acontece? Os adjetivos que a gente vai usar aqui, acontece muito da gente ter dois tipos de adjetivo. A gente tem adjetivos passivos, que somos nós, né? Quando a gente está cansado, quando a gente está satisfeito, quando a gente está. Qualquer coisa que a gente esteja, que é esse adjetivo passivo. E a gente pode ter os adjetivos ativos, que são aqueles que causam a canseira, a surpresa, uma coisa, quando aquela coisa é intrigante, é surpreendente, é irritante, é alguma coisa nesse sentido, também é um adjetivo, mas é o causador da situação. Eu vou colocar uma listinha aqui, que eu já tinha deixado meio pronta, para a gente usar, ok? Vai ser uma colinha para a gente e, claro, material para vocês de estudo, porque isso tudo aqui é um PDF, certo? Hoje, inclusive, vou mandar ele atualizado no grupo. Então, por exemplo, se eu estou falando da minha semana, se a minha semana é cansativa, eu não vou usar tired, porque quem está cansado sou eu. A pessoa fica cansada. A semana está causando cansaço. Percebe a ação, onde a gente tem a parte ativa e a parte passiva? Então, quando eu estou falando de algo que causa aquela situação, seja ela qual for, eu termino esse adjetivo com ing. Então, se algo é cansativo, é tiring. Se algo é irritante, é annoying. Se eu falo I've been annoying, eu estou dizendo que eu tô sendo irritante, eu estou irritando as pessoas. Às vezes eu estou mesmo, né? Mas muitas vezes não é o que a gente está querendo dizer. E aí, por exemplo, nossa, que entediante. Aqui o boring é aquele chato entediante, aquele chato de, ai, que saco, sabe? Depressing, nossa, isso é deprimente, que situação, nossa, tem sido deprimente. Depressing, com ing. Interessante, ó, a gente não fala, bem marquei o errado aqui. A gente não vai falar esse daqui, ó, do T. Então, esse T com esse R, ele vira uma sílaba só, tres. Então, a base da pronúncia aqui, interest. Aqui é interest, né? Vou colocar ele no final assim. Interest, de interesse. Aqui não é um adjetivo ainda, é só para a gente pegar a base da pronúncia. A gente usa muito essa palavra, né? Interessante. Nossa, eu estou interessada. Interest é a base. Quando eu for falar que algo é interessante, eu vou colocar essa mesma base, interest, e eu finalizo ela com tin. Interesting. Wow, it's interesting. A gente coloca ela bem forte. Tá treinando em voz alta? Tem que falar em voz alta, hein? Interesting. Wow, it's interesting. Que interessante, não? Quando eu for falar que eu estou interessado, tipo, eu estou interessado em aprender inglês, eu estou interessado nesse produto que você vende, eu tenho o mesmo início, interest, e eu fecho com ted. Interested. Se você ainda tiver com dificuldade, você pode treinar a palavra de trás para frente. Então, por exemplo, a gente vai falar o ted, trusted, interested. Ok? Isso funciona tanto com palavras difíceis quanto com frases difíceis. Ok?
E na mesma coisa. Então, se é algo que é interessante, que causa interesse nas pessoas, algo é interesting. Se eu estou interessada, I am interested. Nossa, isso é constrangedor. It's embarrassing. Nossa, eu tô envergonhado. Fiquei constrangida. I'm embarrassed. Ok? E nós vamos usar todas essas. Então, na nossa pergunta, geralmente é How have you been? Que eu tô sendo neutra aqui. Como você tem estado? How have you been? Repara que eu não tenho, eu não pergunto com só o have you been, porque se eu falo have you been, eu tenho que ter um complemento, certo? Então, por exemplo, have you been to the beach? Eu quero saber se você foi à praia, porque tem to. Se eu uso algum verbo com ing, é o que a gente acabou de ver. Have you been going to the gym? Você tem ido, tem feito, tem estudado e tal? Ele é o contínuo. Agora, se eu só pergunto have you been, tá faltando um complemento. Agora, com how have you been, eu tô perguntando como você tem estado. E você pode estar cansado, triste, confuso, preocupado, frustrado, empolgado, enfim. Você pode estar de qualquer forma. E pode estar bem também, se for de modo geral, né? Oh, I've been great. Eu tenho estado ótima, and you? What about you? How have you been? Ok? E como base aqui, que a gente usa muito, que é quando a gente quer falar, nossa, é ou tem sido. Se você começa com a sua frase, ou começa com tem sido, você nunca começa com have been. Porque você não falou o quê? Fica esquisito. O que tem sido, então? Ou você usa o nome da coisa, tipo this week, essa semana, this month, the company, my life, sei lá. Ou eu simplesmente começo com it. It has been e qualquer adjetivo que eu queira aqui, certo? E se eu tô falando de coisas, eu vou usar o ativo, que causa a sensação em alguém. Então, por exemplo, ó, it has been, isso aqui vai estar sempre contraído, então vai ser it's been, qualquer adjetivo que eu quiser. Então, por exemplo, eu tô falando da minha semana. Meu Deus, que semana é essa? It's been, vamos ver. Tem sido cansativo, é o que a gente mais fala, ó. It's been tiring, super tiring, really tiring. It's been tiring. Huh? It's been tiring, huh? It's been really, really tired. Tiring. Really tiring. Muito cansativo. E que eu posso trocar tudo. Nossa, tem sido muito irritante esse barulhinho. Imagina um grilo no seu quarto à meia-noite. It's been annoying. Nossa, que irritação. É aquele chato de irritante. Você está lendo um livro, mas olha, tá difícil terminar esse livro, hein? Você já está nele, ó, há muito tempo. It's been boring. Sabe aquele chato entediante? Ai, que sono, entediante. Nossa, essa situação com ela, it's been depressing. Tem sido doente. Nossa, tá apavorante isso. It's been terrifying. Terrifying. It's been surprising. Que situação interessante. Tem sido surpreendente. Tá vendo? Tudo com ing. It's been shocking. Chocada. Chocada. It's been shocking. Ok? Tudo a gente fecha no N. N para tudo. Agora, se eu tô falando de uma pessoa, aí eu vou usar I, eu vou usar he ou she. Então, I've been tired. Tired, aqui é o meu adjetivo passivo, com ED, tá vendo? I've been really tired. I've been super tired. Tired. She's been annoying. Nossa, como ela tá irritante. Sabe quando a pessoa do nada fica, sei lá, irritante? Reclamando, alguma coisa assim? It's been annoying. It's been, she's been excited. Nossa, ela tá muito empolgada. About the new job, sei lá, about the new position. She's been excited about the new position in the company. Nossa, ela tá muito empolgada com a new position, né? A novo cargo na empresa, né? Have you been busy? Aqui eu posso usar para tudo. Have you been worried? Tem andado ocupado, tá?
Have you been satisfied? Você tem estado satisfeita com as aulas que você tem feito? Have you been frustrated? Nossa, você anda frustrado? E a pessoa vai falar, yeah, I've been really busy, really excited, really frustrated, really, tudo que a pessoa quiser, ok? Have you been okay? Você tem andado bem? Yeah, I've been okay, and you? What about you? Not really. Ah, I've been stressed. Eu tenho andado muito estressado. As things, aqui a gente já não tem, mas tem o nome das coisas, né? Poderia ser they, tipo as coisas, mas have things been difficult, tá vendo? Adjetivos. Nem todo adjetivo tem a forma passiva e ativa, ok? Esses que eu listei aqui são os principais. Claro que tem outros, mas não são todos. Então, se eu falo great, tanta coisa quanto eu posso estar great. Tipo aqui, difficult ou hard, né? Tanta coisa quanto eu pode estar difícil. Ah, yes, they've been hard lately. As coisas têm sido difíceis ultimamente. Have it been busy at work? Aqui eu não estou perguntando se você tem estado ocupado no trabalho, mas se as coisas no trabalho estão ocupadas, né? Por exemplo, se eu falo, yeah, things have been crazy. As coisas têm sido, plural, né? As coisas têm sido loucas, ó. O negócio tá doido. Things have been crazy. As coisas têm estado desafiadoras, challenging, a gente usa muito. Principalmente no meio business, a gente evita chamar as coisas de difíceis ou de ruim, a gente chama de desafiador, que soa melhor. Yeah, it's been super challenging. It's been super challenging. Aqui a gente pode usar o overwhelming, tá muito na moda esse overwhelming. Quando algo é sobrecarregante, né, que causa sobrecarga, que causa estafa, como se fosse uma sobrecarga física e emocional, tipo um trabalho muito estressante, ou uma situação de relacionamento ou de família, enfim, coisas que deixam a gente meio que fora do nosso estado, sabe? Da, fora do nosso normal, digamos assim. Então, as coisas estão overwhelming e nós estamos overwhelmed. Overwhelmed. Nossa, eu tenho estado sobrecarregada. Has it been busy at work? Ok, já foi, né? Tem estado cansada? Tem feito tal coisa? E aqui, pessoal, é basicamente isso. Lembra que eu falei que tudo quando você vê de longe, tá vindo lá um pitbull. Você fala, meu Deus, eu vou morrer. Aí ele vai chegando mais perto, você fala, acho que consigo lidar com isso. E aí depois ele fica tão bobo que ele começa a girar. Já começamos a girar aqui. Então a gente tem ing para coisas que causam, ed para as coisas para como estamos, o estado que a gente ou alguma coisa está. Ok? Alguma dúvida até aqui? Vou dar um tempinho para vocês colocarem no chat se tem alguma dúvida, alguma coisa que venha à mente. Enquanto isso, eu vou pegando alguns diálogos para a gente comparar. Ninguém tem dúvida. Isso é impressionante. Se for negar, a gente vai usar o have not. Então, as coisas não têm sido difíceis. Eu vou usar it, só que com it tem que ter cuidado que não é haven't, é hasn't, ok? It hasn't been difficult. Nossa, não tem sido difícil, não, até que tá bem fácil. Essa estrutura só se usa com how. Where? What? Sim, basicamente. Porque pensa aqui, quando eu uso a estrutura com adjetivo, geralmente eu estou perguntando realmente de como, eu estou falando como as coisas têm sido. Então, how seria o mais indicado para a gente usar o been com adjetivo.
Sim, basicamente. No inglês, em qualquer língua, na verdade, a gente não entende nada como muito 100%, né? Tipo, sim, porém, ó, o esperto com o esperto, um fechado, outro aberto, né? Mas, no geral, sim. Tempinho para pôr a cabeça em ok. Essa é uma boa, porque às vezes eu vou acelerada, não tô deixando de saber, né? Vocês estão quietos? Tô atenta, porque sempre tive dificuldade com esse tópico. Sim, sim, todo mundo. Explica um ouço mais sobre o ativo e passivo. Explico sim. Ok, eu sempre quis aprender essa estrutura, e essa fancy word, gente, overwhelming é muito fancy mesmo. É muito chique, tá muito na moda estar overwhelmed. É quase, você tá com o pé no burnout, sabe? Você tá, meu Deus, que situação que balança a minha estrutura, me tira do eixo, né? Muito bom, muito bom. Sobre o ativo e o passivo, o que acontece? Vai fazer diferença, e aqui eu diria que não é nem só no inglês, não, no português é parecido. A gente tem, quando nós estamos alguma coisa. Então, por exemplo, nossa, mulher, tô chocada. Aí eu vou usar com ED, I'm shocked. Yeah, I'm shocked. Sem o present perfect. Mas se eu tô falando de rotina, vamos manter ele. I've been shocked. Nossa, eu tenho estado chocada, porque com esse comportamento, her new behavior, it's shocking. O que me deixou chocada é shocking. E o que eu fiquei é shocked. Isso para tudo, ok? Não importa qual adjetivo a gente tenha, caso tenha essa dualidade, ok? Aqui estão os principais. Então, por exemplo, nossa, tem sido tão constrangedor. Você acredita que ele tem chegado na minha casa e tem gritado comigo? Nossa, que constrangedor, fico com vergonha dos vizinhos. A situação, it's embarrassing, porque causa o constrangimento. The situation has been, vou até colocar aqui. The situation has been embarrassing. Nossa, essa situação tem sido constrangedora. Agora, como que eu tô com isso? I've been embarrassed. Embarrassed. Eu tenho estado muito constrangida, porque, tipo, tem me causado esse constrangimento, sabe? E aí, sempre que você for pensar, você vai pensar no que causa e como você está. Ok? Ou como alguém está. O que a gente mais troca é o annoy. Então, a gente vive falando que a gente está irritante, em vez de falar que a gente está irritado. Mas é como eu falei, a gente está mesmo irritante, mas não é o que a gente quer dizer, né? Tipo, eu posso estar irritante, mas não é isso que eu vou falar agora. Eu vou falar que eu estou irritada. Então, I'm annoyed. Por que eu estou annoyed? Porque, por exemplo, this noise has been annoying. Imagina o grilo, né? No seu quarto, meia-noite. Se annoying, muito irritante, mas eu não estou irritante, eu estou irritada. Posso estar irritante em outro momento. Faz sentido? Eu peguei um diálogo para a gente praticar. Eu tava só, deixei meio mais ou menos pronto, falei, vai que dá um tempinho. E tivemos um tempinho. Vamos tentar ver isso com mais calma. Vamos lá. Mas não deixem de usar o chat para as dúvidas, ok? Como eu falei, nada é bobeira. Em inglês, nada é bobeira. E esse é o benefício de assistir online. Não assistir online, assistir ao vivo. Porque às vezes você pode ver depois, mas aí você tem como pedir orientação na hora, né? Olha lá, ótimo, vou rever várias vezes. Perfeito, pessoal. É isso mesmo que eu quero. Que seja útil para vocês. Vamos ver aqui um diálogo justamente com esse been, ok? Eu me preocupo muito com o been porque ele é o que está mesmo na nossa rotina. E ele não é substituível, sabe? Então vamos lá, ó. Então, uma conversa. Eu vou colocar todo o meu lado atriz em jogo agora. E é isso que eu espero de você, ok? Quando você está praticando a sua fala, que você coloque todo o seu lado atriz e ator para jogo. Então, quando você vai mandar os áudios lá no clube para treinar, para praticar essa fala, né? Você vai se, se soltar ali. Dá um jeito. Sacode o ombro e vamos lá.
Ó, hey, long time no see. Lembra da expressão que eu acho que eu ensinei ontem? Muito tempo que eu não te vejo, né? How have you been? Como você tem estado? Ai, que legal, perfeito. How have you been? Como você tem estado? Isso aqui, pessoal, pode estar na ponta da nossa língua. Toda a frase inteira, um blocão. Porque se você aprende inglês com palavras, você é como se você estivesse tentando construir um prédio, tijolo por tijolo. Aí tem hora que você coloca um tijolo, você acha que é um tijolo, é um pedaço de azulejo. E aí, se você não organiza bem, seu prédio cai, tipo isso. Mas se você aprende frases inteiras, se você aprende textos inteiros, texto não, que é muito grande, mas tipo expressões inteiras, frases inteiras, blocos inteiros, você tá como se você construísse com drywall. Você tem já um blocão, sabe? Tá sem acesso à plataforma? Tá, eu vou olhar lá e vou ver o que aconteceu, ok? Long time no see. How have you been? Como você tem estado? Aí a pessoa responde, ó, I've been good. I've been good. Aqui, colocar o stress no lugar certo é o que vai fazer diferença. I've been good. Good. Eu vou colocar tanta força nesse que não vai sobrar força para o D. I've been good. Se eu coloco bastante força no eu não coloco D, que é o que a gente tende a fazer, né? I've been good. Just really busy with work. Aqui a gente para e toma um café nesses Y, certo? Just really busy at work. Só muito ocupado no trabalho. Não, with work, com o trabalho. Yeah? What have you been working on? Aqui a gente já tem o been de rotina, tá vendo? No que você tem trabalhado? Eu tenho have you been e eu tenho um verbo com ing. Quando eu trabalho em algo, eu uso com on, ok? Um projeto, um produto. Não é local de trabalho aqui, eu tô falando no que eu tenho trabalhado. What have you been working on? No que você tem trabalhado? Aí eu falo, ó, I've been working on, a nossa estrutura com contínuos, tá vendo? A new project. Project. New project. É para quem isso? É project. É project, ok? Não esqueça que o J tem som de D do bom dia. Project. Project. On a new project. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Essas frases que terminam com preposição, tipo on, to, no final, me complicam saber quando usar. Gostaria de algum dia explicar sobre isso, quando usar a preposição no fim da frase. Ok, ok. Talvez eu faça já agora de uma vez, ok? Se der tempo. Senão a gente pode fazer uma aula só sobre isso também. É uma boa pergunta. Deixa eu pensar no tamanho que seria essa explicação. Mesma dúvida. Ok. Acho que eu consigo já hoje ainda. Ah, todo mundo com essa dúvida, gente. Que legal saber. Muito bom. Muito bom. Eu vou finalizar esse diálogo e ver se eu consigo montar uma explicação. Já que seja consistente, ok? I've been working on a new project. Aí, agora, como isso tem sido? Ó, it has been stressful. Tem sido estressante, ou seja, tá me causando stress. Esse stressful não é do ativo ou passivo, pode ver que ele não termina com ing nem ed. Então, isso é meio aleatório, ok? But exciting. Então, apesar de ter sido estressante, a gente tem uma empolgação. Tem sido estressante, porém empolgante também, né? Tem sido... Porque nada é uma coisa só, né? E aí, à medida que a gente vai acostumando com esses adjetivos, você para de estranhar tanto, porque no início, assim, se você pega, tipo, um é passivo, outro é ativo, outro não é nada e tal, você fica, meu Deus do céu, que hora que é o quê, né? Agora, se eu tenho costume, se eu já vejo sempre, tem meio que soa natural, você sabe por instinto, ok? Então, exciting é empolgante. Nice. Have you been sleeping well, at least? Esse at least é muito bom, que é uma expressão para pelo menos, tipo, você pelo menos tem dormido bem.
Have you been sleeping? Aqui a gente já tá falando de rotina de novo. Você tem dormido bem? Have you been sleeping well? Aí a pessoa fala, not really. Na verdade, não muito. I haven't been sleeping much lately. Aqui a gente tem contínuas também, tá vendo? Eu não tenho dormido muito ultimamente. I haven't been sleeping much. Fez sentido esse diálogo? A questão das preposições no final, as principais são, a gente tem com to, deixa eu tentar colocar aqui de forma que não fique confuso, ok? Ah, obrigada. Muito obrigada. Como eu falei, às vezes eu acho que eu consigo chegar no X da questão porque eu passei pelas mesmas dúvidas, sabe? Então, quando você vive o processo, tipo, eu sei exatamente aonde está a dificuldade. Aí eu só identifico. Às vezes eu não sei se você não me falar, tipo assim, nossa, igual agora vocês falaram. Ah, essa preposição no final, nunca sei quando colocar. Ah, mas eu passei por esse momento, sabe? E geralmente a gente tem to, for, about, with, on. Logo vou com você no particular. Ah, ok, vamos lá. Eu tenho um programa de mentoria que é individual. A minha maior dificuldade com a mentoria é o gargalo do tempo, né? Porque eu tenho um teto com a mentoria. Você tem um número limitado de pessoas que você consegue atender. Mas sim, vamos sim. Então, o que acontece? Você vai pensar em como é a resposta dessa pergunta. Então, por exemplo, se eu falo, eu estou falando, I'm talking to my boyfriend. Eu estou conversando com o meu namorado. I'm looking for a new phone. I'm from entra também, com certeza. From um pouco mais limitado, mas ele entra assim. We're talking about a new project. Gente, a pronúncia de project é campeã de dificuldade de pronúncia. Aparece it também, mas it nunca é preposição, não. It é sujeito. Ele está só substituindo o nome inteiro. Por exemplo, I'm worried about it. Esse it é a palavra sobre o que eu estou preocupado. Vou colocar um exemplo que vai fazer sentido. Por exemplo, I'm worried about it. Esse it aqui, eu estou fazendo referência a qualquer situação. Então, por exemplo, eu estou preocupada com o preço do dólar, eu estou preocupado com a sua viagem, eu estou preocupado com a situação que a gente está vivendo, esse it está substituindo isso, ok? Aqui a gente já tem as preposições. Eu não consigo substituir a preposição por uma coisa, por nome do local, pelo nome de uma pessoa, ou porque é que eu poderia estar preocupado com você, por exemplo. Então, eu diria, I'm worried about you. Aqui eu estou preocupado com você, tá vendo? Que ele também é pessoa. It é uma pessoa, ele é uma pessoa que é uma coisa, ele faz parte da lista de pronomes. Então, por exemplo, I, you, lembra dessa listinha? He. Esses aqui não são verbos, eles são sujeitos, digamos assim. It, eles são os nossos assuntos. Fala, para de falar que o assunto chegou. We, they, foi todo. Então, esse it aqui, ele está substituindo. Por exemplo, eu posso falar she ou eu posso falar Ana, né? Não substitui, o pronome substitui o nome. Ou eu posso falar the company, ou posso falar it. Faz sentido? I'm worried about it. Eu estou preocupada com isso. Com o quê? Com a empresa, com a minha vida, com qualquer coisa. Ok? Agora, voltando para cá, nas respostas. Vamos pegar uma com about, agora com with. I work
with her. Eu trabalho com ela. I'm working on a new project. Tô só no working. A new project, I'm from Brazil. Se você reparar, a resposta tem todas as preposições, concorda? Então, por exemplo, I'm talking to. Aqui a gente poderia usar o talking with também, mas sempre que você puder, usa talk to. Porque o talking with, ele é meio que os dois falando em pé de igualdade. Uma comparação bem ruim, mas é como se talking with fosse você e sua amiga com uma cerveja na beirada da praia, jogando conversa fora. Isso acontece bem pouco, né? Tipo assim, no dia a dia, são eventos pontuais em que você tem esse tipo de conversa. No dia a dia, a gente conversa para resolver as coisas. Então, eu converso com ela sobre a empresa, eu converso com ela sobre o café da manhã, não precisa ser nada sério, mas é uma conversa para resolver. Então, geralmente, é talk to. Tipo o Bruno Mars na música, Talking to the Moon, conversando com a lua. Não é uma coisa séria, né? Tipo, ele tá falando de sentimentos e tal, mas a conversa é meio que o papo é reto, digamos assim. Não tem aquela, ai meu Deus, tá. I'm looking for, a gente sabe que se o look tá com for, ele tá procurando alguma coisa. Conversando sobre alguma coisa. Sempre que tem talk, tem duas pessoas que é uma conversa. Trabalhando com it, trabalhando em um projeto com on, e a minha origem. From é sempre origem. Toda vez que eu for fazer uma pergunta que a resposta tenha essa base aqui, eu vou usar a preposição no final. Certo? Então, ela sempre vai ver. Porque no inglês falado, a estrutura vai seguir a estrutura da pergunta vai seguir essa estrutura de verbo com a preposição. Certo? E isso é mais informal, só que já está tão usado que virou comum. Sabe no português, quando antigamente a gente falava assim, nós fazemos uma coisa incrível, e aí era muito feio numa TV, num rádio e tal, a gente fala, a gente faz uma coisa incrível, fala, credo, que linguagem pobre, sei lá o quê. Hoje em dia, todo mundo fala a gente, e ninguém julga, ninguém acha que isso é ruim. Por quê? Caiu em uso, acabou ficando principal. Foi a mesma coisa que aconteceu aqui. Então, eu teria opções formais para isso, mas como praticamente não é usado mais hoje em dia, não vale a nossa energia. Então, a gente já vai focar nessa que todo mundo usa, verbo mais preposição. Então, quando eu quero saber com quem você está falando, para você responder sim, eu vou perguntar quem, who are you, invertido o to be, porque é pergunta, talking to. Por que o talking to? Porque ele vai vir verbo mais preposição, certo? Vou colocar aqui. Depois eu coloco uma explicação bonitinha aqui, tá bom? Eu tenho um toque com esses PDFs, então para mim isso aqui não tá bom. Ficando claro para agora, ok, depois eu ajusto. Who are you talking to? Com quem você está conversando? E aí a minha resposta vai ser I'm talking to my boyfriend. I'm talking to the moon. Ou I'm not talking to anyone. I'm not talking. I'm not talking. Tá vendo que eu coloco tanta força no O que não sobra força pro T? E aí eu já falo talking, some o T. I'm not talking to anyone. Eu vou conversar com ninguém, não. Oxi. Mas a pergunta é, who are you talking to? Isso aqui vai virar o seu padrão. Então, você vai acostumar com essa estrutura a ponto de você nem pensar nela mais. Tanto quando você pergunta de onde você é, essa já está enraizada na gente. Deixa eu colocar ela aqui, ó. Quando eu falo assim, where are you from? Isso aqui ninguém pensa mais, certo? Então, aqui a gente tem a mesma estrutura, ó. Where are you from? Agora, quando eu for te perguntar o que você está procurando? What are you looking for? Porque na sua resposta vai ter I'm looking for a new phone. Então, você conhecendo a resposta, você já se acostuma com o padrão da pergunta. Tá fazendo sentido? Agora sim, faz sentido. Perfeito. What are you looking for? Está procurando pelo quê?
Aí, we are talking about a new project. Ah, essa aqui tem uma que é bom pra gente arrumar briga. What are you talking about? Do que você tá falando, garota? O garota já é por minha conta, porque eu sou muito atriz, sabe? What are you talking about? Sobre o que você está falando? Porque na resposta, eu vou ter um about, né? We are talking about a new project. Ah, sobre o on. Ok, já falo sobre. Já estamos chegando lá. Não tem como me confundir. Ai, que alegria, gente. Eu fico muito feliz. Isso sim é um elogio. Com quem você trabalha? Se é com quem, eu tenho uma pessoa. Eu começo com who. Who, eu tenho uma dica para não esquecer o who, que é muito ruim. Não sei se eu já falei aqui. Que é quando você quer saber quem, é o que o seu cachorro fala se alguém pula o muro de madrugada. Ele chega e fala, Who are you? Aí você não esquece mais. Geralmente, sim, para pergunta. Então, who do you work? Do you work with? E repara que na estrutura da pergunta eu não fujo aquelas regras que a gente já trabalhou de pergunta. Ó. Então, se você está conversando, é uma estrutura normal de pergunta com to be. Se você está procurando por algo, é uma estrutura normal de pergunta com looking for. Agora, se você trabalha com alguém, a gente tem o do aqui fazendo a pergunta, tá vendo? Então, ó, o cachorro atrás do rabo. I work with her. Who do you work with? Ok? Agora, se eu quero saber no que você trabalha, então, por exemplo, geralmente o on, a gente tem para working on. Nossa, será que é só o working on? Ah, vou pensar em mais exemplos. Tem que ter mais um, pelo menos. Então, I'm working on a new project. Se eu quero saber sobre o que você está trabalhando, ó, o que, what, você está to be. Are you working on? Eu estou perguntando o que, ou no que seria no português, né? No que você está trabalhando? What are you working on? Deixa eu ver se eu consigo lembrar mais um, pelo menos com on. Working on. Talvez eu possa usar thinking on. Focado, ok? Quando você quer saber no que você deveria focar. Então, por exemplo, se a minha resposta for eu deveria focar, I should focus, ó, um bico e um sorriso, focus on myself. Eu deveria focar em mim mesma. A pergunta é who ou what, porque aqui a resposta pode ser qualquer coisa, né? What should you focus on? What should you focus on? Ah, sim, para dias de semana. Ok, só que no caso da pergunta, ele não vai entrar nesse dia da semana porque eu preciso ter um verbo seguido de on, tá vendo? Aqui não vai ser, por exemplo, não tô falando de marcação de tempo, do tipo I work on Monday ou I do it on Wednesdays. Foi um bom raciocínio, mas nesse caso aqui, a gente vai pegar o verbo seguido da preposição, ok? E aí, não são muitos verbos que são seguidos de preposição. Geralmente é work on. Ó, tem uma tríade, que é work on, depend on. Por exemplo, what does it depend? Dá para falar com depende. Ó. Isso depende de quê? What does it, porque é it, né? Depend on. Tô dando meu máximo aqui para não ficar mal explicado, tá? Me pegou meio de surpresa, então para eu organizar. Por nada, por nada. What does it depend on? Oh, it depends on the money. Quase sempre depends on the money. Oh my goodness. Depende do dinheiro. It depends on the money. Depend tá sempre junto com on, ok? It depends on the money. Work depend
E focus. Focus é sempre com on também. Eu gosto de falar disso porque, se a gente for pensar na nossa influência do português, a gente vai usar of, né? Depende de você, a gente pensa no of. Não, é sempre com on. É a nossa tríadezinha aqui. E where are you from? Que é a origem. De onde você é? Ah, eu sou do Brasil. I'm from Brazil. Ok? Ficou alguma dúvida ainda? Alguma questão que eu não passei? Ah, acabei de pensar em outra com on também. Se você vai experimentar roupa, se é sobre você, tudo que você põe em você é on, certo? Então, o try é tentar, experimentar, tipo, comida e tal. Mas se é em mim, se é experimentar uma jaqueta, experimentar uma maquiagem, experimentar um sapato, um óculos, tudo, qualquer coisa que vier no nosso corpo é com on. Então, eu vou perguntar assim, ó, can I try this on? E aí ele vem no final também, porque ele tá preso aqui no trial. Opa. É isso mesmo, rever a aula e fazer novas frases. Eu vou montar um PDF, né? Vocês do VIP tem muito PDF. Nem sei se eu estou exagerando na quantidade de PDFs, mas tem PDF a dar com pau, né? Eu vou montar um PDF só com esses on no final. Inclusive, posso até fazer um conteúdo no Insta também, porque é realmente muito bom. Can I try this on? Yeah, of course. Of course you can try this on. Fez sentido, pessoal? Com dúvida? You can try this on. Se eu não usar on, não tô falando de experimentar em mim, de vestir, ou de calçar, ou de nada. Eu tô falando de experimentar na vida, de modo geral.